Deus para mim e para você. Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Quero iniciar esta palavra louvando ao Senhor pelo privilégio de estar com os irmãos nesta manhã. É sempre bom estar na casa do Senhor, iniciarmos uma semana aprendendo da palavra do Senhor, para termos uma semana abençoada e vitoriosa. Então eu quero inicialmente louvar ao Senhor por esse privilégio, agradecer também aqui ao pastor Silas Filho, pastor Isaías, pastor Josué, os pastores aqui da casa, superintendência, que Deus continue abençoando a todos. E nesta manhã eu também quero louvar ao Senhor, que estou sempre bem acompanhado. Dona Rosane está ali, essa santa serva do Senhor, já quase 30 anos me ajudando, não me aturando, né, irmão, que eu também não sou tão ruim, né, irmãos, mas me ajudando ministerialmente, em outras necessidades naturais. Está aqui a minha querida esposa, minha filha Michele, certo? Está ali também meu filho Josué, aquela bênção também, né, e a bênção do Josué ao seu lado, né, irmãos? Menino aí, menino bom, certo? Está aí também, trilhando estas fases da vida que temos a misericórdia do Senhor. Alguns já trilharam, outros vão trilhar, mas é inevitável. Mas que Deus nos abençoe em tudo. Meus irmãos, hoje nós temos o privilégio, de tratarmos um pouco sobre a lição de número 13. E nela temos o seguinte tema: o modelo de Cristo, desejo missionário e saudações finais. Então, na nossa sequência, agora entramos no capítulo 15, a partir do 14, e vamos até o capítulo 16 desta célebre obra escrita pelo apóstolo Paulo, que é a Epístola aos Romanos. E eu quero começar utilizando essa parte inicial, que é o modelo de Cristo. Primeiro, Jesus é o modelo para qualquer área da nossa vida, mas, de forma específica, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o modelo de Cristo em relação a ser servo. Então, trataremos nesta manhã sobre o modelo de Cristo no aspecto do servo e do serviço. Para tal, eu começo a pedir à amada igreja para abrir a sua Bíblia comigo no primeiro versículo do primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. E assim escreve Paulo, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então aqui começa o princípio fundamental do modelo de Cristo. Jesus é servo. Afinal, quando vamos lá para Isaías 42, 1 ao 4, nós temos esta profecia.
Quando chegamos em Isaías 52, a partir do versículo 12, temos também Jesus como o servo. E o ápice do serviço de Jesus como servo, Isaías capítulo 53. Então, falar de servo é falar do modelo que é Jesus. E aí vem o mestre, lá em Marcos 10, 45, e diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em troca de muitos. Entendamos, Jesus, quando aqui esteve, ele serviu pregando, ensinando, curando de doenças e enfermidades, expulsando demônios, exercendo autoridade sobre a natureza, ressuscitando. Mas o ápice do serviço de Jesus foi a sua morte sacrificial e vicária pela minha vida e pela sua vida. Então, o maior servo que pisou nesta terra foi Jesus. O homem mais poderoso que já andou nessa terra. Ele preferiu não ser Senhor, mas preferiu ser servo. Então, o ser servo é um desejo pessoal que cada um de nós precisamos entender. A filosofia do mundo é que o ser servo é a pessoa fraca, é a pessoa impotente, é a pessoa incapaz. Essa é a visão de ser servo. Mas na Bíblia, o servo é um homem forte, é um homem poderoso, de tal maneira que preferiu ser servo. E a partir daí, se Jesus é o modelo, a igreja ela é formada de homens que devem entender que devemos ser servos. Partindo daí, Paulo abre a sua epístola e diz, Paulo, servo do Senhor Jesus. Veja que Paulo, na mente de Paulo, ele não usa a palavra diaconai, que também é a palavra para servo. Ele não usa a palavra leutórgio, que é uma outra palavra para servo. Paulo vai usar aqui, Paulo servo. Paulo vai usar a palavra grega conhecida como toulos, ou seja, escravo no último nível da escravidão. Então, quando Paulo diz que ele era servo, ele está querendo dizer: eu sou escravo que tenho um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então ele deixa isso muito claro e nítido. Agora, olha aqui que ele diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O que Paulo está querendo dizer? Eu não sou apóstolo por ser apóstolo. Eu sou apóstolo porque eu primeiro sou servo. Eu exerço o ministério apostólico, mas o que eu sou é servo. E eu sou apenas apóstolo porque eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o princípio que tem que nortear a nossa vida cristã. Primeiro, servo diácono, servo pastor, servo superintendente, servo músico, servo cantor. Não é a minha função que determina quem eu sou, mas é o ser servo. Todos nós estamos na posição de servos e servimos ao único Senhor e soberano Deus. Então esse é o modelo. A partir daí, podemos retornar ao capítulo 15. E agora começarmos a entender um pouco
o que Paulo vem a apresentar como esse modelo de Cristo. Eu quero ir logo ao versículo 15 de Romanos, que diz assim: entretanto vos escrevi em parte, mas ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então Paulo entende agora que o ser servo é pela graça de Deus. Paulo deixa isso claro quando diz: por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, exercer o serviço a Deus ou ser servo de Deus é por causa da graça. A graça não apenas age no campo de salvação, mas age no campo do serviço. Pastor, o que isso quer dizer? O que eu venho fazer é pela graça. Estou lecionando agora por causa da graça. Isso quer dizer que quem está no ministério é pela graça, quem prega é pela graça, quem ensina é pela graça, quem canta é pela graça, quem administra é pela graça, quem fala em línguas estranhas é pela graça, quem profetiza é pela graça, quem ora e vê milagres acontecendo é pela graça, quem ora é pela graça. O que é isso, pastor? Não há virtude em nós, mas existe a graça operante na nossa vida que nos capacita a fazermos tudo. Ou seja, você está aí sentadinho, é graça. Você adora, é pela graça de Deus. Eu oferto, é pela graça de Deus. É o favor imerecido de Deus pela minha vida e pela sua vida. Um texto impressionante de Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, ele começa a dizer: pela graça de Deus, sou o que sou. O que Paulo está querendo dizer? Sou apóstolo, é graça. Sou pregador dos gentios, é graça. Sou ensinador dos gentios, é graça. Sou pioneiro e desbravador do campo missionário, é graça. Escritor de epístola, graça. Compositor de hinos, também é graça. Olha, Paulo deixa bem claro que a sua vida e o seu ministério é o quê? É extensão da graça de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. Aí ele diz: e a graça em mim não foi pouca. Ou em outras versões, não foi vã, não foi oculta, não foi oca, não foi inútil. Outras palavras, Deus não jogou fora a sua graça. Deus enviou essa graça e eu abracei de tal maneira que ela está agindo em mim. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça em mim não foi vã. Olha o que ele disse: trabalhei, mas ele corrige e diz: não fui eu, mas foi a graça de Deus. O meu serviço não é porque eu sou bom, o meu serviço é porque a graça de Deus se manifestou na minha vida. Então, ser servo e servir a Deus é pela graça de Deus. Por isso que não deve existir vaidade no meu coração e nem no seu coração. Se alguém dá tapinha nas costas, diga: irmão, a glória seja dada ao nome do Senhor, porque é pela graça de Deus que somos o que somos. Segundo princípio, olha o 16. Olha aqui que Paulo diz: para que eu seja ministro de Cristo. Ministro aqui também é a palavra no latim para servo. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Olha só, eu sou servo
para estar no meio dos gentios. Qual é a minha finalidade de estar no meio dos gentios? Anunciar, proclamar. Ele está querendo dizer, eu sou um arauto, um proclamador do evangelho. Aí ele continua, de modo que a oferta deles seja aceitável. O que Paulo está querendo dizer? A salvação de cada um gentil é uma oferta a Deus. Quando uma pessoa aceita Cristo, através do meu ministério, eu estou exercendo uma função sacerdotal. E estou levando ela para Cristo, entendeu? Então Paulo está deixando bem claro que o servo, nesse caso específico aqui, está numa função sacerdotal. E é interessante, vamos aproveitar, vamos sonexar uma verdade que está aqui em 1 Pedro, a primeira epístola do nosso irmão Pedro. Vamos ao seu capítulo de número 2 e versículo 9, 2,9 diz assim, olha aí, 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-te as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz 4 coisas que a igreja é, e dentre essas ele diz que a igreja é um sacerdócio real, sacerdócio de reis. E o que a igreja foi instituída como tal? Para proclamar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua poderosa luz. Ou seja, toda vez que nós estamos anunciando o evangelho, estamos numa função sacerdotal. Entendamos isso. Profeta traz Deus ao homem. Sacerdote leva o homem a Deus. O profeta leva a palavra ao homem. E o sacerdote pega as preces, as necessidades do homem e leva até Deus. Tanto que a palavra pontífice, que é a palavra para sacerdote, no latim significa fazer uma ponte. Então é o sacerdote e a ponte entre Deus e o homem. O homem se aproxima de Deus através do sacerdote. E qual é a função básica da igreja nisso? Interceder para que haja salvação. E quando há salvação, levá-lo até Cristo e falar: Senhor, aqui está mais uma oferta para ti. Esse homem, esta mulher, creu na mensagem anunciada e agora está salvo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o servo que faz uma obra sacerdotal. E Paulo deixa muito claro no sagrado encargo de anunciar o evangelho. Entenda, não há cargo, não há função, não há atividade mais honrosa do que ser representante de Deus nessa terra. Então, quando você está anunciando, você está num nível que nenhum profissional, nenhum político, nenhum homem vai chegar. Você está no encargo santo de anunciar o evangelho, e como sacerdote anuncie a palavra de Deus. Mas continuando, olha o versículo 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. Pastor, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que, como servo, a função dele é glorificar o Senhor Jesus. O servo não glorifica a si mesmo. O servo glorifica o seu Senhor. E Paulo vai deixar isso muito claro aqui. É por isso que uma determinada vez, quando se apresentaram, quando falam a João o Batista, querendo trazer aquela intriga, falaram,
lá em João 3:28, aquele a quem tu batizou está batizando. Aí ele responde no 29, alegro-me em ver este dia. Aí ele diz, eu sou amigo do noivo ou paraninfo. Amigo ou paraninfo era aquele que preparava tudo para a aparição do noivo, para o noivo só desposar a noiva. Ele diz, eu sou o amigo do noivo, paraninfo do noivo. Aí ele vai falar o 30, que é um versículo breve, pequeno, mas o seu desafio é monstruoso. Aí ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que ele está deixando claro? Que só há uma maneira de glorificar a Cristo, quando o meu eu sai e Cristo se entroniza. Quando eu me destrono e Cristo é entronizado. Quando o meu eu é abatido, para que a glória de Cristo esteja em mim. Quando a minha glória, que não é glória, for ofuscada pela glória do Senhor Jesus Cristo. Quando os homens olharem para mim e falar, esse homem tem aparência de Cristo, esse homem vive como Cristo. Aí Cristo começa a ser exalado pela minha vida, e Paulo diz que é o bom perfume da vida, que é o perfume de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quem é o servo? O servo não quer glória para si, o servo não quer aparecer, o servo não quer título, o servo quer servir ao seu Senhor entendido. Ele já está alegre em servir ao Senhor, e mesmo que ele desapareça, mas se o seu Senhor tiver em evidência, a glória será do Senhor e para a glorificação do nome do Senhor. E é interessante que Paulo entendeu isso bem novo, porque o ministério abençoado, você tem que entender isso bem novinho. De idade não, de ministério. Olha o que Deus chegou para Ananias, Atos 9:15. Vai e diz para ele. Primeira coisa, ele é um vaso escolhido. Entendido aqui, irmão? Aqui, ó. Não é o vaso, não é artigo definido. É indefinido, ele é um. O que Deus está querendo dizer? Ele vai ser mais um. Ele não é um vaso singular, ele é mais um. Quando Deus não levanta o singular, o vaso, único. Não, Deus fala assim, filho, você é um. Eu tenho você, tenho aquele, 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 tenho aquele. Para bater a nossa presunção e o nosso orgulho. Vai e diz para ele que ele é um vaso escolhido. Ele só vai ser o que é porque eu escolhi. Eu sei que o homem é poliglota. Paulo era poliglota. Eu sei que o homem tem conhecimento de filosofia. Eu sei que ele é natural de Tarso, uma das 3 cidades mais sábias da época. Sei disso tudo. Sei que aprendeu ao pé de Gamaliel. Também sei disso tudo. Mas diz para ele que o segredo dele sou eu. Eu escolhi. É um vaso escolhido. Olha só. Deus fala aí, ó, para levar o meu nome. É interessante que essa palavra, na forma original grega, levar, é o seguinte. Quem leva uma bandeira, ou quem leva uma faixa, você vê a faixa, lê a faixa, mas você desconsidera quem está levando. Porque o importante, quando alguém leva a bandeira, não é você. Deus está falando, diz para Paulo, que quem vai se projetar sou eu. Evangelho não é para a gente ser famosa, é para me servir.
E o nome que tem que aparecer não é o teu, é o meu. E se o teu nome aparecer por causa do meu nome, não é o teu nome que puxa, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que puxa o teu nome. Vai e diz para ele que ele vai levar o meu nome. Aí ele diz, e diz para ele que eu vou levar ele para longe. Vou começar lá pelos gentios. Diz para ele que ele vai falar para autoridades, vai falar para reis. Mas ainda eu vou usar ele para o meu povo e para os gentios. Aí fecha no 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ali o Senhor revela as duas honras de quem é servo. A primeira honra, anunciar o nome de Jesus, levar o nome de Jesus, pregar o nome de Jesus, ver milagres acontecendo pelo nome de Jesus. Essa é a primeira honra. Segunda honra, sofrer pelo nome de Jesus, padecer, passar pelos apertos pelo nome de Jesus Cristo. O servo autêntico tem a honra de levar, mas tem a honra de padecer. Dá glória quando Deus usa para gente ser salva, curada, batizada, mas também dá honra quando está passando no aperto. Então glorifiquemos a Deus através da nossa vida e do nosso ministério. Agora olha só, o versículo 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo está deixando aqui, irmãos, claro, que o servo exerce um ministério com poder. Olha a visão de Paulo. Se formos a Romanos 1,16, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, é o dunamis de Deus, é a força poderosa de Deus, é o dinamite de Deus. Aonde o Evangelho está, pode estar a fortaleza do inimigo aparentemente mais inexpugnável. O Evangelho vem e começa a implodir, um por um, um por um, um por um, um por um. A torre do inimigo vai virando poeira. Deus implode, Deus joga tudo por terra, porque não há força mais poderosa do que o Evangelho que eu e você pregamos e vivemos. O Evangelho é o poder de Deus. Mas ainda não paremos por aí. Romanos 16, 25, Paulo diz, olha, e o Deus que é poderoso, deu para o irmão entender? O ministério tem curas, milagres e prodígios, porque o Evangelho é poder de Deus. Mas não é só porque é o poder de Deus, é porque Deus canaliza o seu poder através do Evangelho. Por quê? Paulo vai dizer, lá em Romanos 16, 25, que Deus é o Deus poderoso. Amém, irmãos? Agora, algo importante para que a igreja libere esse poder. Quer ver? Vamos aqui, irmão. Vamos aqui a Marcos 16, 20. Pastor, como a igreja libera esse poder? Marcos 16, 20. Olha o que a Bíblia diz aqui. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Pastor, o que nós temos aqui? Para que esse poder do Evangelho, que canaliza o poder de Deus, chegue a vidas, e se vidas precisam ser libertas, elas vão ser libertas. Se precisam de cura, elas vão ser curadas. Se precisam de milagre, elas vão receber o milagre. É o quê? Olha aqui que a Bíblia diz.
tendo partido, primeiro, a igreja vai, a igreja parte, a igreja cumpre o ide. Aí quando a igreja parte, a igreja prega. Se a igreja teve duas atitudes, ela partiu e ela pregou, agora o que Jesus faz? A Bíblia diz que ele coopera, ele fala, eu vou estar com você, eu vou estar com você, onde você pisar eu piso, quando você pregar pode deixar que eu confirmo, quando você impor suas mãos pode deixar que eu vou operar. Cooperava com eles o Senhor, e a Bíblia diz, confirmando a palavra do Senhor, Deus coopera conosco e Deus confirma a palavra. Você pode glorificar a Deus para esse poder ser canalizado. A igreja parte e prega. A igreja partiu e pregou. Jesus está do lado, coopera conosco e fala, pode pregar, porque o milagre é comigo. Você prega e eu faço. Você prega e eu faço. Não é você, sou eu que faço. É por isso que o evangelho que nós pregamos, levanta a tua mão aí, irmão. Levanta a tua mão, dá uma inspirada forte. E você vai dizer, é o poder de Deus. Todo mundo junto, 1, 2, 3. O evangelho que nós pregamos é o poder de, é o poder de, é o poder de. Então glorifica o nome do Senhor. Agora, irmãos, olha só, versículo 20 e 21. Paulo diz que o servo é desbravador, é pioneiro. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não de ficar sobre fundamento alheio. 21 agora. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Paulo está querendo dizer que o servo é pioneiro, ele é desbravador, ele está fazendo aqui, ele está vendo lá, ele está construindo aqui, já está com alvo lá. Paulo, irmão, quando você lê aqui, qual o alvo dele? Ir para a Espanha, resumidamente, irmão, o alvo de Paulo era ir à Espanha. Na época, era visto como o local mais longínquo da época. Então Paulo estava querendo dizer, o meu alvo é levar o evangelho na época até os confins dessa terra, até chegar lá. Eu não vou entrar em mérito se ele chegou ou não chegou, que aqui não se trata, mas aqui se tem a visão de um pioneiro, de um desbravador, de um bandeirantes da história do Brasil. Eu vou alargar a fronteira, eu não quero saber, eu estou aqui, mas já estou pensando lá, eu já estou ensinando vocês aqui, mas meu negócio é lá, deixa comigo. E é interessante que a epístola aos Romanos é vista como sendo uma das 6 epístolas escritas no período de liberdade ministerial. Depois Paulo é preso entre o ano 60 a 62, ficando em Jerusalém, escreve 4 epístolas, para o finalzinho do 62, entrada de 63, ele é solto, e aí ele continua mais 5 anos ministeriais, e vai escrever por ordem, 1 de Timóteo, Tito, e a 2ª epístola de Timóteo, e aí é quem diz que Paulo vai chegar até a região da Espanha. Não há muita confirmação tanta histórica, mas há quem defenda isso. Mas o importante é que Paulo tinha uma visão de desbravador, uma visão de pioneiro. Eu quero chegar, eu quero levar o evangelho a terras, a pessoas que ainda não ouviram, elas vão ouvir a mensagem de salvação, e é isso que tem que arder no nosso coração, levar o evangelho a terras, a pessoas que o evangelho ainda não chegou, e dizê-las, ainda resta a esperança. Jesus não é uma esperança, Jesus é a esperança. Jesus não é uma opção, Jesus é o caminho, e nós estamos aqui para dizer, creia em Jesus, creia em Jesus. Esse é o servo. Aqui 23, 24 e 28, 23 e 24.
Mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. É interessante a visão paulina, né, irmão? Nós já estudamos aqui, desde a primeira lição para a segunda lição, que, na verdade, a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Mas nem por isso ele se privou de colaborar com a obra de Deus. Não é meu, deixa para lá. Visão de Paulo, está tudo errado. O importante aqui é o reino. O importante aqui é o reino. Não fundei a igreja, está fundadinha lá. Aí Paulo escreve a mais célebre das epístolas para uma igreja que ele ainda não fundou, que não conhecia. Porque é a obra. É a obra de Deus. Eu posso ser útil, posso fundar. Se não fundei, estou colaborando, vou colaborar. Porque o importante é a obra. Olha o versículo 24. Penso em fazê-lo também viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Aí está, meu irmão, um homem com alvo, um homem com objetivo, um homem que tinha uma visão da obra do Senhor. Agora, quando ainda continuamos observando esta verdade, nós temos a visão de Paulo em relação ao serviço. Isso daqui é o servo. E ao serviço, quando lemos aqui os versículos 15, olha o versículo 15, 22 e 24. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e deixando a muito visitar-vos. Está vendo, irmão? Como Paulo gostava de estar empenhado na obra de Deus. Falou, irmão, aqui, terminei de fazer o que tinha de fazer aqui. Vou descansar? Não. Vou tirar umas férias? Não. Eu vou agora aí. Vou chegar aí. Porque não pude, porque não tinha tempo, estava servindo. Mas agora terminou o que tinha de fazer. Era um homem de obras concluídas, mas que sempre queria avançar. Olha o que ele diz, aqui, no seu versículo 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Paulo agora fala que o seu serviço era um serviço de quê, irmãos? De visitação. Visitei os irmãos aqui, completei a obra aqui, agora vou para Roma, vou ficar um pouco com vocês, vou dividir um pouco do que Cristo me deu, e depois vocês vão me pegar e me encaminhar para a Espanha, e eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Quando lemos lá em Atos, vamos observar Paulo e Barnabé, depois da sua primeira viagem missionária, falando, agora voltaremos para fortalecer as igrejas que um dia nós edificamos. O que é isso? Ganhamos para Cristo, ensinamos estas igrejas, colocamos e elegemos homens capazes para ficar lá, mas nós não abandonamos ninguém. Nós vamos voltar e vamos novamente ver como estão os nossos irmãos, para fortalecê-los no ânimo, na fé, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele fala, sirva a Deus visitando, no corpo a corpo, olhando os irmãos, orando pelos irmãos, aconselhando os irmãos. Aqui está esse princípio. Segundo princípio, estamos aí, versículo 25 ao 27 do 15, 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque
aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes apareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com os bens materiais. Algo que Paulo deixa claro, e era a base da fé cristã. Uma igreja não concorria com a outra, uma igreja era co-irmã da outra. A igreja tem necessidade, as outras se reuniam e vamos lá suprir a necessidade dela. Aí Paulo diz, os irmãos que estão lá na região da Caia, na Macedônia, a Caia ali na região da Grécia, reuniram-se uma boa oferta, e agora eu estou levando isso lá para os irmãos em Jerusalém, porque todos nós somos um corpo, e uma parte do corpo que está sofrendo, todas as demais sofrem, e a cabeça instrui a cuidar daquela parte sofrida. Aí, Paulo está deixando claro que o serviço tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, e não foi isso que Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano? Passa o sacerdote de largo, passa o levita de largo, mas aí o samaritano chega, cuida dele, aplica o primeiro socorro, leva para a taberna e fala, está pago, recebe esse dinheiro, cuida dele, e se não for necessário, quando eu voltar ainda pago novamente o que sobrou. Sabe o que é isso? Exercício de misericórdia. Serviço tem que ser exercício de misericórdia para com os nossos irmãos, e aí a graça do Senhor é abundante sobre a nossa vida. Olha o que o autor da epístola aos Hebreus falou sobre essa misericórdia. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes ainda aos santos. Sabe o que o texto está querendo dizer, filho? Você que serviu aos necessitados, Deus viu. E Deus não esqueceu, está no coração de Deus, e ninguém arranca. Dá para você louvar o nome do Senhor? O teu serviço de bondade, de generosidade, de misericórdia para com uma outra pessoa, Deus viu, e Deus não vai ser injusto. Deus vai abençoar e vai continuar dando graça a você. Então, é um serviço de misericórdia. 15:29, olha o 15:29. Eu bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Paulo está querendo dizer, filho, o meu serviço é para abençoar vocês. Eu não vou aí por causa do que vocês têm, do que vocês podem me dar. Eu estou aí indo porque eu quero levar a plenitude da bênção de Deus, né? A plenária, a plena. Eu vou levar a bênção de Deus para a sua vida. O meu serviço é abençoador. Então, quando você for orar por alguém, chegue ali com a plenitude da bênção de Deus. Vai pregar com a plenitude da bênção de Deus. Vai ensinar com a plenitude de Deus. Vai cantar com a plenitude de Deus. O meu interesse aqui é ser o canal de Deus, no qual Deus vai colocar a sua bênção e vai chegar na tua vida. Eu vou chegar aí com a plenitude da bênção de Deus, e você pensa na vida de vocês, mas quem vai abençoar é o Senhor. Amém, irmãos? Agora, olha o versículo 30 e 33, certo? 30 e 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo está falando, eu sirvo a Deus orando. Eu sirvo a Deus orando. Continue aí. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia,
e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. 32. A fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo diz, filho, não tem serviço se eu não colocar esse joelhinho para orar. Tem gente que quer servir, mas não quer orar. Já viu a contradição? A oração nos molda para o serviço. A oração quebranta o nosso eu. A oração nos identifica com o Senhor. A oração nos faz entender a vontade de Cristo. Jesus, no maior aperto no Getsêmani, aperto de aperto, que eu não vou detalhar, os irmãos já têm conhecimento disso. Aí Jesus fala, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas como Jesus começa orando de joelho, é como se Jesus tivesse pego a vontade dele, jogado no chão e pulado sobre ela de joelho. Só tem um jeito para vencer a minha, tua vontade, quando eu pulo sobre ela de joelho e diz, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. A minha vontade não é estar aqui não, a minha vontade não é passar por esse aperto não, mas se é a tua vontade, se é a tua vontade, seja feita a tua vontade. E aí a gente vai orar. Interessante que Lucas é o único que faz essa abertura e diz que cada vez Jesus orava. Interessante, né? A oração de Jesus foi tão intensa que liberou-se dos poros suor com sangue, a hemartitrose. Ele está liberando. Só que a Bíblia diz que cada vez que Jesus estava mais em aperto, mais intensamente ele orava. Deu para entender que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando o filho, quando o negócio apertar, ora mais. Ora mais. Orava 30 minutos, apertou, agora é 1 hora. Continua apertando, agora é 2 horas. Dobra a tua oração. Mesmo que você não tenha o que falar e caia de joelho e fica, Deus, eu vou ficar aqui quietinho. Eu não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou ficar quietinho aqui, mas tem misericórdia de mim. Quando você levantar, Deus vai ter renovado a tua força. Não existe serviço sem oração. Vamos orar e o nosso serviço será poderoso e de qualidade para a glória do Senhor. Mas, irmãos, 16, 1 e 2 aí, ó. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo o que vos vier precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Aqui é um modelo de uma chamada carta de recomendação, né? Mas o segundo princípio é que Paulo fala que o serviço é hospitaleiro. Você sabe receber pessoas. Aí Paulo diz, os irmãos de Roma, recebe bem a irmã Febe, hein? Porque ela sabe receber bem os outros. Ela, interessante, né, irmãos? A honra não é que você vai ficar falando, o cara é fantástico, é fabuloso. Aí o camarada acha que isso é honra. Não, a honra é atitude. Entendido, irmão? Você não fala, mas você faz. Você mostra que aquela pessoa é digna da tua honra quando você faz. Aí Paulo está falando, filho, seja hospitaleira. Essa irmã sabe o que é ser hospitaleira. Cuida dos irmãos, inclusive de mim. Eu sei o que é ser bem cuidado, porque essa irmã Febe cuidou bem de mim. Então, serviço a Deus é saber cuidar
bem, amém, irmão? Cuide bem do seu pastor, cuida bem dos seus pastores, cuida bem dos seus familiares, cuida bem da sua esposa, cuida bem do seu marido, cuida bem dos seus filhos. Filhos, saibam cuidar bem dos seus papais. Vamos cuidar um dos outros bem, olhar para o nosso irmão e saber cuidar, saber receber bem os nossos irmãos. E aí estaremos servindo ao Senhor para a glória e para a honra do nome do Senhor. Já viu que Jesus não destratava ninguém, não desrespeitava ninguém, não era mal educado com ninguém. Jesus soube tratar a todos, que saibamos, e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida. Agora, irmãos, Paulo vai fechar o 16, abrindo uma lista de cooperadores. Afinal, ninguém serve sozinho, né, irmão? Ninguém serve sozinho. Aqui, ó, rapidinho. Para Deus trabalhar naquele coração de Paulo, vamos dizer, no princípio de salvação, Deus falou: vem cá, Ananias, vai lá. Ananias foi. Digamos, ganhou Paulo. Bem, agora eu preciso de um discipulador para Paulo. Barnabé, vem cá. Adota esse menino bom, que os líderes da igreja de Jerusalém não querem ver ele nem pintado. É só ler Atos 9. Ninguém queria Paulo. E nem a igreja. Adota ele, Barnabé. Vai lá. E Barnabé, faz um favor. Quando você assumir a igreja, que seria fundada e foi fundada, lá em Antioquia, na Síria, começa a dar as primeiras oportunidades ministeriais para ele. Meu querido Barnabé, anda do lado dele e treina ele para a obra missionária. Tudo isso Barnabé fez. Aí depois ele vai cair em si. Aí daqui a pouco ele cai em si, Paulo, né? E aí ele entende que o ministério não é feito isolado. Aí ele tem pessoas como Silas, Silvano, Epafrodito, Epáfras, Timóteo, Tito, Lucas, Demas e outros homens que colaboraram com ele. Mas porque desde o início ele entendeu que a obra é feita em parceria, em grupo, nunca só. Vamos trabalhar junto, lado a lado. E aqui Paulo finaliza Romanos falando aqui de 26 nomes e de 5 famílias. Uns aqui que a gente nunca ouviu falar. E só sabe porque está aqui. Mas Paulo fala: filho, cooperaram comigo. Olha só. Vamos aqui. Romanos 16, 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4 diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo fala: cooperador é aquele que não quer minha cabeça. Cooperador é aquele que chega a perder a cabeça por causa de mim. Isso é cooperador. Cooperador não quer minha cabeça não, meu filho. Cooperador é aquele que, se for necessário, perde a cabeça por mim. Esse é o cooperador. Lembra do irmão Epafrodito? Eu não vou ler e nem fazer detalhadamente, mas está lá em Filipenses 2, 25 ao 30. E toda vez que eu leio esse texto, eu me emociono, às vezes, de vir a lágrima. Paulo fala: Epafrodito, que chegou quase à morte para cumprir o serviço que lhe foi lhe dado. Qual foi?
levar recursos ministeriais para Paulo não passar necessidade pela igreja de Filipos. E Paulo diz, ele quase chegou à morte, eu cuidei dele. Olha só, viu? Epafrodito cuidou de Paulo e Paulo cuidou de Epafrodito. E lhes enviei, Paulo diz, a esse homem tenho em grande honra e grande prestígio, porque quase chegou à morte para cumprir o seu ministério. Isso é cooperador. Estou contigo e nunca aparece. Estamos juntos. E eu continuo sozinho. Vamos continuar aí na lista. 16:6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Quem é o cooperador? É aquele que trabalha muito, irmão. Agora, quem é essa Maria? Tem um monte de Maria na Bíblia. O trabalhador é um anônimo. Porque o bom trabalhador, o nome dele não aparece, aparece o trabalho dele. Se eu quero que o meu nome apareça, é porque eu não trabalho. Vamos lá, quem é o cooperador? Olha o versículo 7, 11, 21, 7. Saudai Antrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Está vendo aqui? Paulo agora faz menção de parente deles. Ele não diz o nível, mas fala, são meus parentes. Quer ver mais uns parentes aqui? 11. Saudai meu parente Herodião. Outro parente. Quer ver mais um parente de Paulo? 21. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes. Isso quer dizer, meu irmão, que para cooperar, não precisa ser desconhecido, pode ser da família. Quer cooperar, vamos trabalhar junto, meu filho. Não, mas eu sou da tua família, irmão, aí que tá bom. Vamos trabalhar junto, todo mundo aí, rapaz, vamos fazer a obra de Deus. Paulo fala de dois que eram, antes dele, notáveis já, que já eram apóstolos, e que falou, eles eram tão companheiros, que eles eram tão cooperadores, que foram meus companheiros na prisão. Eu estava na cana, eles estavam comigo. Isso é cooperador, meu irmão. O negócio apertou, todo mundo amarela. O negócio apertou, todo mundo voa. Não sei quem é, não. Não, Antrônico, Júnior, está em cana, estamos juntos. É isso aí, meu filho. Porque trabalhar para Deus é isso aí, é sofrer todo mundo junto. Vamos continuar ainda, não é isso aí, irmão? Vamos agora dar uma puladinha para ver dois casos aqui, o 22. Eutércio, que escrevi esta epístola, fui saúdo no Senhor. Sabe o que é isso? Quem é o autor? A mente, Paulo. Quem é a mão? Quem é o escrivão? Tércio. Então, se alguém perguntar para o irmão quem escreveu a epístola aos Romanos, é Tércio. Mas quem é o autor da epístola é Paulo. Vamos lá. Sabe o que a gente aprende aqui? Que o cooperador, o que o cooperador coopera? Com a habilidade que ele tem. Não é que Paulo fosse analfabeto e não sabia escrever, que sabemos que Paulo não era analfabeto. Mas Paulo aí, Tércio, tu tem essa habilidade da escrita, tem ou não tem? Então senta aí, meu filho. Deixa eu aqui pensar e ser um canal aberto e você escreve para mim. Cooperador é aquele que pega a sua habilidade e fala, é o que eu tenho. Entendido, irmão? Tem gente que é um baita administrador. Está aqui, pastor, está aqui. Pastor, na área do direito, está aqui. Ou seja, ele pega a habilidade que Deus deu e fala, eu vou cooperar. Não é aquele, não. O diploma é meu. Quem estudou fui eu. Quem se mestrou fui eu. É tudo meu. Ah, é, né? Deus não fez nada por você. Não, aqui tem um exemplo. Cooperador é aquele que pega a sua habilidade e fala, tá para ser usado para o reino, para a glória do Senhor.
Amém, irmãos? E aí, o apóstolo Paulo, depois disso tudo, ele faz uma doxologia, não é isso, irmãos? Aí ele faz um louvor a Deus, um louvor à palavra, é o 25 e 27. E como bem sabemos, isso serve para as nossas vidas. Paulo era um baita de um compositor de hino. Que às vezes a gente, quando fala de Paulo, se esquece dessa habilidade paulina, né? Romanos 8, não é o canto da vitória, irmão? Não é o cântico da vitória que a gente lê? Está lá, filhão. Penas do apóstolo Paulo. Romanos 11, a partir da 34. Ó profundidade, tanto da sabedoria. Está aí, irmão. Um homem de comunhão com Deus. Um homem que amava a palavra de Deus. Deus fala, senta aí, escreve esse hino para mim. Porque você me conhece e conhece a minha palavra. Escreve. Aí ele escreveu, não só esses dois hinos, esses são os de Romano. Esses são os de Romano, tem outros. Mas está aí. Isso para quê? Para entendermos que a glória seja dada ao nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado. Sigamos o modelo de Cristo. Visão missionária. E vamos uns aos outros ajudar e fazer a obra. Muito obrigado, pastor, e obrigado à igreja. Amém.